queria te fazer uma pergunta. A gente falou hoje muito de economia comportamental e terminou numa questão muito curiosa que eu achei legal você trazer, que foi participação cada vez mais do jovem na política pública e lembrar que política pública também é política. Claro. E aí, tendo falado tanto de economia comportamental e de política, se a gente tivesse que pensar um nudge, pensar uma intervenção de economia comportamental, ou então pelo menos um empurrãozinho para cada vez mais pessoas entrarem na política, para a gente tornar isso uma coisa mais acessível, qual tu acha que é o caminho? Como é que a gente pode começar essa aproximação entre política e sociedade no Brasil? Ótima pergunta. Mas difícil. É uma pergunta muito motivadora, né? Porque como você viu no final, eu estava exortando as pessoas a entrarem na política, a participarem cada vez mais para a mudança do nosso país. Tem duas grandes máximas em nudge, ou em economia comportamental, ou em ciência comportamental aplicada, que é o que eu prefiro. Um é quando você quer que as pessoas mudem o seu comportamento, faça essa mudança ser muito fácil de fazer, né? Então, para aumentar o envolvimento de jovens em política pública, a gente precisa ter mais de iniciativas como a sua, por exemplo, em que você tem pessoas idealistas, interessadas, convidando pessoas do setor público, apresentando projetos, inclusive projetos potenciais. Hoje eu fiquei muito contente porque muita gente se ofereceu a trabalhar nos próximos projetos. Isso é muito bom. Hoje eu, inclusive, capturei uma ideia que eu vou usar. Então, valeu a pena o investimento do tempo aqui, além do prazer. Essa é uma. Uma outra regra ou heurística muito usada para mudança de comportamento chama-se norma social, que é você dizer como está comportando os seus próximos, o seu grupo, né? Então, por exemplo, conseguiu-se uma redução significativa do consumo de eletricidade, dizendo como era o seu consumo comparado com o resto dos seus vizinhos, do grupo dos seus vizinhos. Então, se cada vez mais a gente colocar público, comunicar o envolvimento dos jovens e o sucesso desses jovens na política, quanto mais outros jovens vão achar que é possível fazê-lo, tem sucesso, e daí motivá-los a entrar na política. É uma ideia. Sensacional. Na verdade, me lembrou muito duas heurísticas, duas heurísticas, né? A primeira sendo não fale, mas faça, como dando um exemplo, e o segundo, acho que essa vilificação da política como algo ruim, tem sido muito da heurística da norma social, né? Tem levado todo mundo a se afastar. Exatamente. E justamente combatendo isso. Exatamente. A gente precisa, então, dar muita publicidade para aqueles casos de sucesso, para aquelas pessoas abnegadas, porque o servidor público é muito abnegado, é uma profissão muito difícil, porque enquanto na iniciativa privada você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, como servidor público você só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, ser inovador no setor público é ser subversivo, porque você está querendo expandir o que a lei está permitindo. Então, o trabalho do servidor público realmente é muito difícil. Então, a gente precisa colocar luz e dar, notificar e comunicar experiências de sucesso de pessoas que, de fato, trouxeram o espírito público acima de tudo e tiveram resultado. Então, a gente precisa dar foco nisso, a gente precisa falar mais disso, e exemplos como o trabalho de vocês aqui está alinhado com isso. Vamos lá, obrigadíssimo, a aula foi sensacional, a entrevista incrível, espero que tenha gostado. Adorei.